Fala aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, porque comigo, como sempre, tá tudo bem. E olha, primeiro de tudo, eu quero agradecer cada uma das visualizações, cada um dos likes, dos comentários, tanto os positivos quanto os negativos. A gente sabe que isso ajuda a gente a melhorar o canal. Eu fiquei muito feliz pelo sucesso que o vídeo fez aí, deu um monte de inscrito. Enfim, eu espero que tenha gerado um entretenimento bacana para quem entrou no canal. Uma segunda coisa que eu quero falar é que eu não escolhi as 10 batidas, os 10 acidentes mais violentos da Fórmula 1. Na verdade, eu escolhi 10 dos mais, entre os mais. Então, não seria arrogante o suficiente para dizer, olha, essa aqui são as 10 mais. Nem de longe, eu sei que existem especialistas que entendem muito mais do que eu, que estavam durante os acidentes lá, e essas pessoas sim podem dizer quais foram os piores em ordem de importância. E eu acredito que quando há uma perda de vida, às vezes mesmo um acidente menos violento ali, ele é mais cruel, é mais triste. E mais uma vez eu quero pedir para você que já é inscrito no canal, que curta esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. Para você que não é inscrito, fica até o final, e se você gostar, dá uma força pra gente. Se inscreve aí, que eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos. Bom, já falei demais aqui, vamos então para mais 10 acidentes muito tristes, muito agressivos e violentos que aconteceram na Fórmula 1. Rubens Barrichello em Imola. Em um dos finais de semana mais macabros da história da Fórmula 1, Rubens Barrichello participou de um milagre. Vindo de bons resultados, vice-líder do campeonato e totalmente motivado, Barrichello chegou rápido demais na variante baixa, levantando voo ao tocar na zebra, batendo forte nos pneus, capotando e parando praticamente de ponta cabeça. Os fiscais de prova chegaram rápido e viraram o carro, evidenciando que Rubens Barrichello estava inconsciente. Afinal, sua cabeça balançou fortemente e bateu na borda do cockpit. Ele foi atendido pelo experiente Sid Watkins, que falou ao brasileiro que ele morreu por 6 minutos, tendo engolido a própria língua por causa do impacto de 60 Gs, o equivalente a 6,5 toneladas. Apesar da violência gráfica do acidente, Rubinho só luxou uma costela e teve uma pequena fratura no nariz. Mika Häkkinen em Adelaide. Häkkinen ficou em quarto lugar no primeiro treino livre do circuito de Adelaide, onde o grid era decidido depois de 2 sessões, uma na sexta e outra no sábado. Na sua primeira volta lançada, Mika Häkkinen iniciou o que seria o pior acidente de sua carreira, quando o pneu esquerdo traseiro de sua McLaren estourou na curva Brewery. O carro descontrolado do finlandês decolou numa zebra alta que demarcava a parte externa da entrada da reta, permaneceu rodando e bateu numa barreira de pneus. A cabeça de Mika Häkkinen chacoalhou várias vezes antes de bater com violência assustadora no volante. Häkkinen fraturou o crânio, teve hemorragia interna e um bloqueio das vias aéreas que exigiu uma cirurgia de emergência na pista para permitir que ele respirasse. Ele foi colocado em coma induzido e operado para drenar a hemorragia que podia provocar pressão intracraniana, mas depois que acordou, não teve vida fácil, ficando por 2 meses no hospital, tendo uma rotina cruel de recuperação baseada em remédios, cirurgias e testes que no final das contas o deixaram sem nenhuma sequela. Em 1998 e 1999, ele sagrou-se bicampeão da Fórmula 1. Roland Ratzenberger, em Imola. Ratzenberger vinha a mais de 300 km por hora na curva Villeneuve durante os treinos classificatórios para o GP de San Marino, quando a asa dianteira de sua Simtek soltou-se abruptamente. Roland Ratzenberger atingiu o muro a 314,9 km por hora, com uma violência que custou sua vida, pois o acidente provocou fraturas múltiplas no crânio e no pescoço do piloto. Segundo a FIA, o piloto só morreu ao chegar no Hospital Maggiore de Bolonha, mas investigadores afirmaram que o piloto faleceu dentro do circuito, situação que cancelaria a prova,
pois as leis italianas prevêem que se um piloto morre durante um evento esportivo, é necessário cancelar a prova para promover investigações. Como a prova não foi cancelada, Ayrton Senna participou dela e morreu tragicamente, chocando-se contra o muro na famosa curva Tamburello. Ricardo Paletti em Montreal. O grande sonho de Ricardo Paletti era o de pilotar na Fórmula 1. Sonho este que foi abreviado muito cedo. Com o patrocínio da Pioneer, o piloto nascido em 1958 conquistou uma vaga numa pequena equipe italiana chamada Osella, equipe pela qual ele largou no Grande Prêmio do Canadá no dia 13 de junho de 1982. Os olhos do mundo naquele momento estavam voltados para a Copa do Mundo na Espanha, e o ânimo no autódromo não era dos melhores. Afinal, Gilles Villeneuve passava a dar o nome do autódromo de Montreal naquele dia, pois tinha morrido recentemente num acidente na Bélgica há apenas um mês. Didier Pironi, que conseguiu a pole position naquele dia, deixou a sua Ferrari morrer por conta da demora para acendimento das luzes vermelhas e verdes. Ele tentou desesperadamente avisar a organização da prova que seu carro não estava pronto para a largada, mas foi ignorado. Com a largada autorizada, quem vinha atrás desviou do jeito que deu. Mas Raul Boesel atingiu as rodas de Pironi, assim como Eliseu Salazar e Jochen Mass, que entraram na bagunça. Paletti estava a 150 km por hora e bateu de frente com Pironi, fazendo com que sua Osella fosse compactada, esmagando seu tórax. Pironi tentou ajudar Paletti, mas o carro do italiano explodiu em chamas. Corajoso, Pironi ajudou os bombeiros a apagar o fogo da Osella. Os resgatistas demoraram 25 minutos para tirar Ricardo Paletti das ferragens e o levaram de helicóptero para o hospital, onde já chegou morto, 2 dias antes de completar apenas 24 anos de idade. Hélio De Angelis, em Castellet. Hélio De Angelis pilotava sua Brabham BMW de 1986, o BT55 Skate, no circuito Paul Ricard, quando a asa traseira do carro soltou enquanto ele estava em altíssima velocidade. O carro, com design bastante radical, com um assento extremamente baixo, perdeu tração traseira, capotou sobre uma barreira e pegou fogo. De Angelis ficou preso dentro das ferragens do carro enquanto era asfixiado pelo gás que o fogo provocava, tendo sido prejudicado pela falta de fiscais na pista e a demora do helicóptero que o resgatou. Apesar do fogo, o italiano teve, entre aspas, apenas uma clavícula quebrada e queimaduras leves nas costas, mas a fratura o prejudicou muito, provocando sua morte no hospital de Marsella 29 horas depois. Seu lugar na equipe Brabham foi ocupado por Derek Warwick, pois o inglês foi o único piloto desempregado que não ligou imediatamente para Eccleston, perguntando se havia vaga após a morte de Hélio De Angelis. Roger Williamson, em Zandvoort. Jack Stewart dizia que correr em Zandvoort era como andar numa corda bamba sobre uma banheira de gasolina com um charuto aceso. O Grande Prêmio dos Países Baixos era extremamente inseguro e ficou fora do calendário em 1972 para reformas nas barreiras e áreas de escape. No ano seguinte, em 29 de julho de 1973, Emerson Fittipaldi abandonava a corrida por não aguentar as fortes dores que desenvolveu após o acidente que sofreu nos treinos do dia anterior. Mas Williamson, que largou em 18º, seguia seu rumo em uma boa corrida para ele, onde pulou para 13º lugar logo nas primeiras voltas e aventou a hipótese de estar entre os 10 primeiros colocados. Um pneu traseiro estourando no S de alta velocidade de Rondevlak destruiu não apenas seus sonhos, mas também sua vida. A explosão provocada pelo pneu da March fez com que ele batesse no guardrail, virasse, se arrastasse pela pista e prendesse o piloto dentro do cockpit. David Purley, que vinha logo atrás, parou seu carro para tentar desvirar o carro de Williamson, mas sem sucesso. Um único fiscal de pista chegou com um extintor para acabar com as chamas, mas era muito pouco. Purley pegou o extintor das mãos do fiscal para tentar apagar as chamas enquanto Williamson gritava por socorro, mas foi inútil, e ele decidiu acenar para que outros pilotos parassem, também sem obter sucesso. Uma infeliz decisão do diretor de prova foi decisiva para a morte de Williamson.
Ao ver um piloto de capacete na pista, ele decidiu por não chamar auxílio de bombeiros no momento, pois confundiu David Purley com Roger Williamson naquela hora. Quando o caminhão de bombeiros chegou para apagar as chamas, era tarde demais. Williamson já estava morto por asfixia e seu colega, David Purley, permaneceu perambulando em volta do seu carro totalmente desnorteado. Roger Williamson tinha apenas 25 anos. Jochen Rindt, em Monza. Emerson Fittipaldi foi incumbido de amaciar uma Lotus 72 novinha e entregá-la a Rindt. Mas durante os treinos, ele acabou perdendo o ponto de freada na parabólica, atingiu outro carro e destruiu a máquina, por sorte, sem sofrer ferimentos. Por este motivo, Jochen Rindt, aos 27 anos e líder absoluto do campeonato naquele ano, teve que correr com um carro bem rodado e que foi modificado nas asas dianteiras e traseiras, ganhando 800 giros e ficando mais veloz. Nos treinos de sábado, na mesma curva em que Emerson Fittipaldi bateu, Jochen Rindt perdeu o controle do carro e bateu num guardrail mal instalado na área de escape. Como ele utilizava o cinto de 4 pontos ao invés do cinto de 5 pontos, tática adotada para facilitar a fuga do carro em caso de incêndio, ele escorreu para a parte da frente do cockpit e foi enforcado pelo cinto. Apesar de ter sido resgatado rapidamente, nada pôde ser feito. Seu óbito foi confirmado mais tarde no Hospital LaGuardia de Milão. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, com um atraso do candidato ao título Jack Hicks nos boxes, a quebra do motor de Jack Stewart e o reabastecimento de Pedro Rodrigues, Emerson Fittipaldi garantiu a dianteira da prova, dando a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1 e o título póstumo a Jochen Rindt, situação que desejamos que nunca mais se repita na categoria. Martin Donnelly, no GP da Espanha. No dia 28 de setembro de 1990, o carro de Martin Donnelly partiu ao meio, fazendo com que o corpo do piloto voasse e caísse no meio da pista, com o piloto desacordado e as pernas trançadas. Nelson Piquet, um dos maiores pilotos da história, vinha logo atrás e desviou a tempo de não atropelar o corpo estendido no chão. O Dr. Sid Watkins, médico oficial da Fórmula 1, agiu rapidamente, ressuscitando Donnelly de uma parada cardíaca. Ele teve traumatismo craniano, fraturas na perna direita, no fêmur da perna esquerda, na clavícula direita, na tíbia, na fíbula, lesões nos pulmões e também no pescoço. Apesar da gravidade do acidente, depois de uma longa recuperação, ele voltou a trabalhar com o que amava, o automobilismo. François Sever, em Watkins Glen, em 6 de outubro de 1973, a carreira e os olhos azuis de François Sever deixaram de brilhar. O homem que era considerado um galã por muitas fãs da Fórmula 1 e que seria o substituto de Jack Stewart como número 1 da equipe Tyrrell, foi vítima de um guardrail mal montado em Watkins Glen. Jack Stewart iria se aposentar após o final daquela corrida e passar o bastão para Sever, um dos poucos que sabia que o tricampeão iria pendurar o volante. Albert François Sever Goldenberg perdeu o controle do carro em uma curva e avançou violentamente sobre um guardrail. O problema é que o guardrail estava sem uma de suas 3 partes naquela parte do circuito, justamente a parte de baixo, o que fez com que seu carro entrasse embaixo dos ferros, fazendo com que a parte de cima decepasse a cabeça do piloto e destruísse o restante do seu corpo, um acidente totalmente selvagem. Emerson Fittipaldi, que viu o resultado do acidente, foi para os boxes inconsolável e Jack Stewart, amigo de Sever, abandonou as pistas naquele momento, não correndo pela 100ª vez naquele final de semana. Helmut Koenig, em Watkins Glen, um ano depois da trágica morte de Sever, o mundo da Fórmula 1 seria assombrado novamente por uma morte trágica provocada por um guardrail. A Surtees de Helmut Koenig perdeu o controle no mesmo local em que Sever perdeu, entre as curvas 3 e 4, conhecidas como DSs, fazendo com que o piloto passasse reto até atingir um guardrail que o decapitou. A cabeça do jovem de 25 anos foi encontrada alguns metros adiante. O brasileiro Emerson Fittipaldi sagrou-se bicampeão da categoria neste dia.
E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se você gostou muito, considere se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente faz aqui. Beleza? A gente se vê numa próxima, até lá e tchau.